Fala, galerinha do Culto Kids, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim, que você esteja tendo uma ótima semana, que os seus dias estejam sendo assim super divertidos e alegres. Mas se por acaso você está tendo um dia difícil, eu espero que depois do Culto Kids você esteja radiante de alegria, porque aqui, pequenininho, aqui nós falamos sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, e não tem como ouvir falar dessas coisas e sair da mesma forma. A Bíblia fala que a tristeza pulou de alegria quando encontrou Jesus. Então você também pode celebrar e se alegrar comigo hoje, combinado? Bom, vamos para o Culto Kids, vamos para a nossa lição de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a porta estreita. Se existe a porta estreita, quer dizer que existe também a porta larga. E talvez você deve estar se perguntando: Tia Isabela, eu não sei o que escolher, porta estreita ou porta larga? Calma que eu vou te explicar melhor essa história e você vai entender qual porta você deve escolher. A Bíblia diz em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita. Bom, a Bíblia está dizendo que nós devemos entrar pela porta estreita. Mas se a gente parar para pensar, a porta estreita parece ser muito mais difícil. Eu já atravessei uma grade estreita quando eu era criança. Gente, eu inventei de passar pela grade assim com a cabeça, com o ombro, e quando eu passei, eu acabei me arranhando, foi muito mais difícil. Uma porta larga não teria me causado nenhum problema, nenhum dano. Então, por que será que a palavra de Deus diz que nós devemos entrar pela porta estreita? Na verdade, essa porta estreita está querendo dizer que nós precisamos, às vezes, tomar decisões que são mais difíceis. Mas, embora sejam as mais difíceis, no final elas vão nos dar vida. Porque a porta larga, aquelas decisões que a gente faz assim, é muito mais fácil fazer isso, não precisa de ficar preocupado, a gente dá um jeitinho e isso pode te levar à morte. Então vamos ver alguns caminhos que podem parecer a porta estreita e alguns que podem parecer a porta larga. Vão comigo? O primeiro exemplo que eu quero dar da porta larga é, por exemplo, o caminho da mentira. Porque às vezes as pessoas acham que é muito mais fácil falar a mentira do que a verdade. Mas isso é uma mentira, porque a mentira tem perna curta e é cabeluda. É o que dizia a minha mãe. A mentira você tem que resolver com outra mentira. Você sempre tem que estar pensando assim. Se você inventa assim: mãe, eu não peguei o seu pincel. Não, filha. Mas eu vi ele na sua bolsinha. Não, mãe. Aí você tem que pensar assim numa mentira para cobrir a sua mentira. Não, mãe, aquele dia que eu peguei, eu já devolvi, mãe. Eu não tô com ele mais não. Gente, a mentira não é uma coisa boa e ela leva à morte. Porque o pecado nos leva à morte e a morte espiritual que nos afasta de Deus e não nos deixa estar com Deus na eternidade, viver com Ele no céu, viver uma vida plena em Jesus. Outra coisa que refere-se ao caminho largo é a desobediência. Às vezes parece muito mais fácil desobedecer. Filho, lava a louça pra mamãe. E aí você vai lá e não lava. Você acabou desobedecendo e falou: muito melhor desobedecer. Não tive que lavar a louça. Minha mãe ficou com raiva, mas ela foi lá e lavou. Só que a Bíblia fala que se nós não honrarmos, obedecermos os nossos pais, gente, nós não teremos dias longos e felizes. Você quer viver muito? Então seja obediente. Agora, se você não se importa em viver muito e viver uma vida boa, continue desobedecendo. Só que não, hein? Outro caminho que tem a ver com a porta larga, que parece ser muito mais fácil, mas o fim é a morte, é a idolatria. Mas o que é idolatria, tia Isabela? Idolatria é um amor, uma admiração excessiva por alguma coisa, por alguém. Quer um exemplo? Tem gente que tem idolatria com o celular. Não sai do celular, o celular é como se fosse um Deus para aquela pessoa.
Mas Isabela, claro que não, você está sendo exagerada. Mas é porque uma pessoa que ama o celular, que não vive sem o celular, isso é idolatria. É quando você adora algo que não é a Deus. E a Bíblia fala assim, que nós só devemos adorar o nosso Deus. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Você não deve adorar coisas, animais, pessoas, bichos. Ai, já falei animais, bichos é a mesma coisa. Coisas como um celular, como uma roupa, como um brinquedo. Você ama demais, você tem uma admiração exagerada. Isso é idolatria. E Deus não quer dividir o seu amor mais profundo com ninguém. Nós devemos amar a Deus de todo o coração. Então, idolatria, gostar das coisas, ser apegado a elas parece ser uma coisa boa, mas o fim é a morte. Outra coisa que pode parecer assim, um caminho normal, mas tem a ver com a porta larga. É muito fácil falar mal dos outros. Ai, gente, tem pessoas que adoram fazer fofoca, falar mal umas das outras e acham isso assim até muito prazeroso. Mas isso é entrar pela porta larga. Então vamos ver o que é entrar pela porta estreita? Ao contrário da porta larga, a porta estreita, por mais que às vezes seja mais difícil, é o caminho mais seguro que te leva à vida, que te mantém seguro e que te mantém sempre, sabe, agradando o coração do nosso Deus. Sobre a porta estreita, falar a verdade às vezes é doído, principalmente quando a gente tem que reconhecer alguma coisa ou confessar alguma coisa. Mas a verdade tem a ver com a porta estreita. Por mais difícil que seja, nós precisamos fazer isso, porque isso nos dá vida. Outro exemplo é o caminho do amor. Às vezes é difícil amar, é difícil perdoar. Tem hora que algumas pessoas fazem algumas coisas com a gente que a gente pensa assim, poxa, isso é imperdoável, ela não podia ter feito isso comigo. Mas a porta estreita diz, por mais que seja difícil, entre na porta estreita, perdoe. Outra coisa que eu quero falar sobre a porta estreita é a obediência. A obediência às vezes é difícil, às vezes a gente não entende por que tem que obedecer, por que tem que fazer tudo na hora que o nosso pai e a nossa mãe fala. Ai, tem hora que eles pedem algumas coisas que a gente acha assim, nossa, mas isso não tem nada a ver. Qual o problema? Ah, mas a obediência, lembra que eu falei que assim como a desobediência não te deixa viver dias longos e bons, ai, a obediência te faz viver dias plenos, dias felizes. Ai, eu fico imaginando que essas pessoas bem velhinhas deviam ser muito obedientes aos pais. E aí eu fico pensando, será que tem gente que morre cedo porque não obedece pai e mãe? Fica a dica pra gente pensar. E por último, o caminho de paz. Você sempre tentar ser uma pessoa de paz, uma pessoa tranquila, uma pessoa que não fica arrumando confusão à toa. Às vezes o seu sangue ferve, dá vontade de virar um leão e você respira fundo com a ajuda do Espírito Santo de Deus que tem poder para te acalmar. Aliás, você pode dizer, Espírito Santo, me ajuda a ficar bem calminho para que eu faça o que é certo. Então hoje o meu convite para você, o convite de Deus para você pequenininho é entre pela porta estreita. Por mais que às vezes seja difícil, por mais que às vezes pareça chato, faça aquilo que é certo. Isso vai te dar vida. Sabe por quê? A vida passa depressa, pequenininho, e nós precisamos fazer boas escolhas para chegar ao final da vida sem arrependimentos, porque não dá para voltar no tempo. É isso mesmo. A vida passa rápido demais e a gente nunca pode voltar. Então faça boas escolhas hoje. Decida o caminho da vida hoje, para quando você estiver bem velhinho, você olhar para trás e falar, ai que bom, eu consegui fazer o que era certo. E eu tenho certeza que você vai ter muita alegria de saber que além de ter essa vida aqui na Terra, você vai ter uma vida com Jesus na eternidade. Num céu onde não há choro, não há dor, onde há tudo que há de melhor que a gente nem consegue imaginar. Um beijo pra você, pequenininho. Fique com Deus e até semana que vem. E é quase me esquecendo, o desafio da foto continua. Essa é Eduarda Marques, ela não perde um Cutuquitos. Se você também tem acompanhado a gente, não deixe de mandar sua foto. Queremos ver o seu rostinho lindo. Um beijo e agora sim, até semana que vem.